Então, irmãos, vou pedir que vocês abram as suas Bíblias agora e vamos ler o texto que se encontra lá em Romanos 8. Nós vamos ler dos versículos 18 ao 27. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 18 a 27. E antes disso, vamos orar. Senhor Deus, é uma maravilha estarmos na Tua casa, podermos abrir a Tua palavra, meditar sobre ela, e nós descansamos na certeza de que quando lemos a Tua palavra, quando te escutamos, a Tua voz ela nunca volta vazia no nosso coração, Deus. Nós temos a certeza de que ela provoca a mudança que o Senhor intenciona. Então queremos escutá-la, ansiosos pelo que o Senhor tem a nos dizer hoje, Pai. Abra nossos ouvidos, nossos corações. Pedimos que seja o Teu Espírito Santo trazendo luz, trazendo entendimento para nós em tudo que formos ler e que Ele mesmo nos guie a toda a verdade, Pai. Para que quando saiamos daqui possamos ser ainda mais encorajados a ver a Tua grandiosa ação no mundo, Deus, e a nos juntarmos a ela, Pai. E ainda mais confiarmos em Ti, que o Senhor está próximo de nós. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade e nós dedicamos esse tempo totalmente ao Senhor. Cuida dos nossos corações, Deus. Essa é a minha oração, é a nossa oração no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Romanos 8, 18 a 27. Eu vou ler, eu peço que os irmãos acompanhem. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja liberta do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Essa é a santa palavra do Senhor para nós nessa manhã. O mundo não é como deveria ser. O mundo não é como deveria ser. Quantos concordam com essa afirmação? Quantos tiveram a experiência nessa semana de ser impactado com essa realidade? Eu tenho a impressão que pelo menos uma vez por dia a gente é capaz de passar por alguma situação que nos aponta isso. Seja de dor, sofrimento, morte, violência, injustiça. Simplesmente andando pela rua, vendo TV, essa verdade simplesmente brota diante de nós. E a gente percebe isso não somente pela própria realidade, senão pelo sentimento que nós vemos crescendo dentro de nós. Diante da injustiça, da dor, da maldade, nós sentimos aquela frustração, a angústia, às vezes a raiva com relação àquilo que estamos vendo. E o sentimento que nós temos é justamente isso. Nossa, não deveria ser assim. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está certa. E é engraçado que muitas vezes o pensamento que vem logo por cima disso
que logo depois de sermos impactados por essa realidade do mundo, de como ele é, vem logo perto disso é o nosso questionamento, seja de crentes ou não crentes. Poxa, que tipo de Deus permite um sofrimento desse? Que tipo de Deus permita que esse mundo viva nessa maldade, nessa injustiça? E às vezes nós, como cristãos, vamos um pouco além. Quando nós mesmos passando por isso, nós pensamos, como é que Deus deixa o seu filho passar por isso? Por que Deus permita que eu viva essa situação? Não deveria eu, que sou salvo em Cristo Jesus, que tenho a vida eterna, uma nova vida, que sou justificado em Cristo, isso não deveria ser diferente comigo? Por que isso acontece? Será que Deus me esqueceu? Será que Deus me abandonou? Muitas vezes é esse o sentimento que vem. Ainda que você não fale isso, é o sentimento que vem acompanhando. E Paulo vai nos ajudar a pensar em algumas coisas que, embora às vezes não seja a resposta que nós queremos ouvir, embora não seja aquilo que os nossos ouvidos desejam escutar no momento, é a santa palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E ela nos dá exatamente aquilo que nós necessitamos para seguir. Exatamente aquilo que Deus quer para que nós nos transformemos à imagem do seu Filho Jesus. Então esse texto, irmãos, o pastor estava me perguntando agora há pouco antes do culto, como é que você está? Está tranquilo? Eu estou meio tenso. Porque eu sei que esse texto é grande. Eu sei que todo texto que a gente prega da Bíblia é um texto importante, é um texto intenso, mas tem alguns textos que mexem com a gente por causa das coisas, dos assuntos que nós vamos tocar, né? E eu sei que a palavra de Deus é boa, ela é maravilhosa, e eu sei que ela é profunda também. E por isso que esse meu temor é um temor santo diante de Deus, porque eu sei como essa verdade toca na vida do ser humano, e como ela não é qualquer coisa para a gente brincar. Mas é com fé e esperança que eu sei que é a palavra de Deus para essa manhã, irmãos. Então vamos seguindo um pouco em direção ao texto. Paulo, logo no início, parece que ele coloca uma balança diante de nós. E de um lado dessa balança, ele coloca os sofrimentos do mundo presente. E do outro lado ele fala da glória que há de vir, da glória que será revelada em nós. Então a primeira figura que ele está colocando, ele está falando, olha, eu sei que existe sofrimento, eu sei que existe dor, mas olha essa balança, olha a comparação. Não há comparação, porque a balança, o peso do lado do prato, da eternidade, da glória, do que está por vir, ele vai logo para o fundo, ele vai logo para o chão. Porque o outro parece muito leve. Lá em 2 Coríntios ele trata disso também, quando ele fala que, na verdade, nós passamos por uma leve e momentânea tribulação diante do peso de glória eterna que nós vamos ter. E aí ele começa a falar da criação. E aí eu quero que a gente caminhe um pouco pensando no que ele está falando sobre a criação. Ele fala, a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade. Agora, quando a gente vai começando a falar sobre o mundo, não deveria ser assim. Esse é exatamente o retrato que a Bíblia nos traz, desde lá do início. Em Gênesis 3,17, Deus diz para Adão, maldita é a terra por sua causa. E agora você vai ter sofrimento, você vai ter dor, você vai, em meio a esses sofrimentos é que você vai tirar o seu sustento, e agora a terra vai ser mais difícil de trabalhar. E a gente vê que, na verdade, a criação está manchada pelo pecado. E quando ele fala dessa pessoa que sujeitou a criação à inutilidade, esse é Deus, que sujeitou ela em esperança. E, na verdade, quando você sai daqui, embora a gente veja a beleza, as cores, a gente sabe que não era assim. Porque Deus no início fez tudo bom, perfeito. Deus se alegrava em vê-lo. E agora, quando nós vemos a criação, quando olhamos para ela, entendemos que, na verdade, ela não está com a potencialidade total dela.
Ela não está. E como falamos, o mundo não é como deveria ser. O mundo jaz sobre a maldição do pecado. E Paulo fala que a criação sofre com isso. E não é qualquer sofrimento, é um sofrimento que visa alguma coisa. Um comentarista interessante da Reforma, ele diz que não há como a gente sair mundo afora e ver a miséria, a decadência do mundo e não crescer dentro de nós o anseio por esse dia da ressurreição. E é claro que aqui quando Paulo está falando da criação, ele separa muito bem a criação que não está englobada, que não engloba os filhos de Deus, porque ele trata dos filhos de Deus, da igreja, de modo separado, logo após isso. Então, quando Paulo está falando da criação, ele está falando dos seres inanimados e animados, que não é o homem. Então, ele fala que essa criação, você pensa assim, poxa, que loucura, como é que a criação pode ansiar por algo assim? Mas a gente vê que toda a Bíblia fala sobre isso. A gente vê que os montes proclamam a glória de Deus. Os mares rugem. A gente vê no salmista várias expressões de que a natureza se alegra em Deus. E essa mesma natureza que foi inutilizada, que agora anda num ciclo de decadência, de degeneração, por causa dessa dor, desse sofrimento, é essa natureza que tem um anseio no coração, tem um anseio nela, de participar da glória que há de vir, quando fomos revelados naquilo que vamos ser. João fala um pouco disso. Na carta de 1 João 3, 2, ele dá um vislumbre para a gente disso. Ele fala assim, amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, de um lado, nós temos a certeza disso, que por causa do pecado, a natureza foi subjugada. E agora, como o próprio versículo 22 diz, fala, pois sabemos que toda a criação geme e agoniza, como se sofresse dores de parto. E esse é o retrato que nós temos agora. Nós temos frustração, dor, agonia. Isso é o que vemos agora. Mas não somente isso. Quando vamos um pouco mais além, Paulo continua dizendo, e não somente ela, mas também nós. Quando nós pensamos, poxa, não, a criação está assim, mas eu já fui salvo em Jesus. Eu não participo mais disso. Eu não participo mais desse sofrimento, eu não participo mais dessa decadência. Agora eu sou liberto em Cristo Jesus, eu tenho uma nova vida. Sim, mas Paulo continua, ainda assim, nós também sofremos. Nós também somos aqueles que gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. E aí Paulo vem trazendo esse paralelo, dizendo que tanto a natureza como nós, salvos em Cristo Jesus, o nosso anseio é que apesar da dor, essa dor não é sem propósito. Porque se a gente imagina, aqui ele está usando a figura de uma pessoa, de uma mãe, que está prestes a dar à luz, e ela sente dor. Mas nós sabemos que a dor de parto não é sem propósito. Se a gente coloca lado a lado a figura de uma mãe que perdeu seu filho, e uma mãe que está em trabalho de parto, talvez o choro, a angústia, o sofrimento possa ser parecido nesse primeiro momento, nessa primeira visão. Mas nós sabemos que o propósito é totalmente diferente.
nós sabemos que o que está por vir dali é totalmente diferente. O que está por vir ali logo depois da dor do parto é a alegria de algo que agora se completa. A alegria de ter o seu filho consigo. Então é essa figura que Paulo quer trazer. É que sim, existe essa dor, existe esse sofrimento, mas ele não é em vão. Então, quando percebemos que na história do mundo, sim, nós temos, Deus criou tudo bom, perfeito, maravilhoso. Mas logo após a criação, nós temos a queda do homem, que se afastou de Deus. E por causa disso, todo o sofrimento veio ao mundo. Todo o sofrimento que você vê hoje é fruto do pecado. É fruto da separação de Deus. E por causa desse pecado, nós não somente sofremos, mas estávamos separados de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, que levou as nossas dores, o nosso pecado, nós temos sim uma nova vida. Mas essa nova vida, ainda que já a tenhamos, ela ainda não alcançou a sua plenitude. Então essa dor e esse sofrimento, ela nos mostra isso também. Ela nos mostra que apesar de nós já termos a garantia do que vamos conseguir, já esperarmos por ela, ela ainda não se concretizou. Ansiamos por algo que ainda não está em sua plenitude. É interessante pensarmos nesse movimento que Paulo está fazendo. Paulo está constatando exatamente isso. Está dizendo, olha, eu sei que existe sofrimento, eu sei que existe a dor, mas esse sofrimento e essa dor, ela não é em vão. Ela não é sem propósito. Para nós que estamos em Cristo Jesus, talvez a diferença não seja a quantidade de dor pela qual vamos passar, não seja a quantidade de sofrimento, mas seja exatamente o conhecimento e a noção de que isso que estamos passando tem um propósito. E na verdade, ainda que nós já entendamos que a nossa redenção está garantida, ainda ansiamos por aquele momento, onde veremos Deus como Ele é, onde seremos transformados e seremos parecidos com Ele. E esse não é somente o nosso anseio, a criação anseia por isso. E é interessante que se a gente começa a parar para pensar nisso que Paulo está falando, e a gente pensa sobre alguns aspectos do sofrimento, a gente entende então que tantas e tantas vezes a gente diz, poxa, mas parece que o sofrimento não dá em nada, parece que é uma coisa que vem, a gente quer saber o propósito, a gente quer saber o porquê, e às vezes a gente não encontra isso. Mas é interessante que, se a gente parar para pensar, e é isso que Paulo está nos mostrando também, esse sofrimento ele nos ajuda a manter o nosso coração ansioso pelo que vai acontecer. Pensa bem, sim, o pecado foi algo espiritual, mas ele afetou toda a criação, na parte física. E agora você imagina comigo, quem de vocês acorda de manhã, irado, frustrado, que não está com vontade de orar, que não está com vontade de jejuar, de passar um dia com Deus, que não está com vontade de amar mais ao próximo? Puxa, como eu gostaria de estar amando mais o meu próximo hoje. Né? Isso é super normal, acordar com esse sentimento. Mas ao mesmo tempo, quando você acorda e você sente aquela dor profunda, você acorda e você sabe que aquela dor não estava ali ontem. E aí você levanta e você continua vendo o sofrimento que seus familiares passam, a dor, o choro, a angústia deles. E isso sim faz o nosso coração ansiar. Pensar, cara, não deveria ser assim. Como eu anseio pelo dia em que isso vai mudar. Como eu anseio por aquele dia em que isso não será mais um problema.
O sofrimento tem esse aspecto interessante. Ele permite que o nosso coração continue ansiando pela eternidade, cada vez de forma mais forte. E é isso que Paulo quer mostrar para a gente também. Ele, olha, não é em vão. Ele tem um propósito. Deus está usando isso. O sofrimento também, ele nos ajuda a perceber que ainda não encontramos a plenitude daquilo que deveríamos receber. E aí quando Paulo fala lá, e não somente ela, no versículo 23, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. De novo, nós sabemos, nós cremos naquilo que vamos receber de Deus, mas não em plenitude. É o famoso já e ainda não. Embora Cristo já tenha conquistado tudo na cruz por nós, e nós temos os primeiros frutos do Espírito, significa, quando nós temos a grande colheita, antes da grande colheita nós temos os primeiros frutos, as primícias, aquilo que nós sabemos, olha, está vindo algo bom por aí. E nós podemos sentir a alegria de estar com Deus, daquilo que Ele tem feito em nós. Mas ainda assim é só aquele gostinho. E talvez o necessário para manter o nosso coração ardendo e ainda mais ansioso pelo que está por vir. O sofrimento nos mantém com o coração ansioso. O sofrimento nos ajuda a perceber que aquilo que realmente vamos receber ainda não recebemos em plenitude. E quando a gente continua caminhando, Paulo vai falar exatamente isso, no versículo 24, porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Isso significa, o que você está vendo agora é essa decadência, é o sofrimento. É tudo isso que você está vendo, é a miséria, é a injustiça, é a violência. É isso que faz parte do nosso dia, é isso que os nossos olhos conseguem ver. Mas o que precisamos aguardar, o que precisamos esperar com paciência, é exatamente por aquilo que não estamos vendo. É pela redenção dos nossos corpos. É pela adoção em Cristo Jesus. É pela liberdade. É isso que nós ansiamos, é isso que nós esperamos. E o que Paulo está dizendo para a igreja de Romanos é, apesar da realidade do que nós vemos, continue aguardando. Continue aguardando com paciência. Não desista, se mantenha firme. E aí, finalmente, os versículos 26 e 27 vão nos ajudar a entender mais um aspecto de sofrimento. Quando ele diz assim, do mesmo modo, o Espírito nos socorre na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Hoje a nossa fraqueza é exatamente essa que Paulo está tratando. Não somente que nós vemos a miséria e a fragilidade no nosso corpo, mas também, em certa porção, é a nossa angústia. Paulo lá no capítulo 7, versículo 24, ele vai falar do pecado e como o pecado influencia ele. E é aquela famosa frase, miserável homem que sou, aquilo que eu busco fazer, que eu desejo fazer, o bem que eu desejo eu não faço, pois o pecado continua habitando em mim. E Paulo está colocando esses dois aspectos juntos. Ele fala, olha, tanto o pecado que continua atuando em mim e me levando para fazer aquilo que eu não desejo, que é contra a lei de Deus, e tanto a fragilidade do meu corpo, onde eu percebo toda a dor e toda a miséria do mundo, essas duas coisas estão com dias contados. Mas é exatamente nesse tempo em que a gente vive e é exatamente nessa situação em que nós ainda assim podemos contar com o Espírito Santo de Deus, que nos auxilia na nossa fraqueza. E ainda quando nós não sabemos nem sobre o que orar,
Ele, através dos nossos gemidos, da nossa dor, é que Ele continua orando segundo a vontade do Pai. A palavra de Deus nos ensina que quando nós oramos segundo a vontade do Pai, nós podemos ter certeza que nós vamos receber aquilo que pedimos. Mas é verdade também que em meio à dor e ao sofrimento, às vezes nós não sabemos o que nós necessitamos pedir. Nós sabemos sim que a dor e o sofrimento estão intimamente ligados com a cruz e com o caminho do discípulo de Cristo. Lá no versículo 17 ele fala exatamente isso. Ele fala, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. O caminho da cruz e o caminho do sofrimento, o caminho de seguir a Cristo, está intimamente ligado para o cristão. E às vezes, quando nós estamos passando no meio da aflição, o nosso maior desejo é Deus me livra disso. Deus, livra meus familiares, tira a gente dessa situação que a gente está passando. E é sim um pedido válido, mas nem sempre é a vontade de Deus. Assim como Cristo orou, Senhor, por favor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Nós sabemos que a oração dele foi atendida, que a vontade do Pai foi feita. E às vezes é assim que nós precisamos orar. E nós cremos que é o Espírito Santo que ora. E às vezes quando nós estamos pedindo, Deus, por favor, afasta isso de nós, nos livra dessa angústia, dessa aflição. É exatamente quando o Espírito ora, Senhor, capacita-os com intrepidez, com força, para que eles possam passar por esse momento e que ainda assim possam glorificar o Teu nome, que possam ser moldados à imagem de Cristo. Às vezes é essa oração que o Espírito está fazendo, ainda que não sejam as nossas palavras, porque nós sabemos, podemos confiar que esse é um Deus bom. Nós sabemos que mesmo em meio ao nosso sofrimento, à nossa tristeza, à nossa angústia, Deus não nos abandonou, Deus continua ao nosso lado. Mesmo em meio aos momentos mais difíceis, Ele continua, através do Seu Espírito Santo, nos capacitando e orando através de nós, intercedendo. É interessante que quando nós falamos sobre aspectos tão difíceis, a primeira coisa que vem à nossa mente é, caramba, Deus, não quero experimentar isso não. Na caminhada cristã, que é excelente, maravilhosa, eu não quero precisar dar esse passo, porque é algo tão difícil. E isso é uma coisa que é aquele nível que eu não quero passar, né? É aquela experiência cristã que eu não desejo ter. Mas como a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável, irmãos, ela nos dá exatamente aquilo que nós precisamos quando nós necessitamos. O Espírito Santo intercede através de nós exatamente aquela que é a vontade de Deus. E se você está perguntando, tá, então eu entendi isso, entendi que a criação não está como deveria ser, eu entendi que ela está manchada pelo pecado, e que mesmo que Cristo tenha me comprado com o sangue dele na cruz, ainda assim eu vou passar por esse sofrimento, por essas dores, por essas aflições. E muitos de nós estamos passando nesses momentos de aflição. A questão é, o que isso me ajuda na segunda-feira? Quando eu sair daqui, o que esse texto diz para mim? O que ele me ajuda na minha vida diária, na minha vida cotidiana? No meu caminhar com Cristo? E eu queria lembrar de algumas coisas. Que quando nós nos encontramos no momento de aflição, que o nosso coração continue ardendo por Deus e continue ardendo pela eternidade, sabendo que a etapa mais gloriosa da nossa existência ainda está por chegar e que diante dela tudo isso vai soar como algo tão leve e passageiro. Então o sofrimento ele nos ajuda a manter o nosso coração ardente por Deus, por as coisas do reino dele,
E Paulo também está dizendo para a igreja de Romanos que eles não estão sozinhos, que o sofrimento não é sem propósito, não é simplesmente um acontecimento que aconteceu, não é uma coisa que chegou na vida de repente e que vai passar e vai abalar a sua vida e você não vai saber o que é. Não, ele tem um propósito. Às vezes, mesmo quando não conseguimos entender plenamente esse propósito, sabemos que Deus está usando isso. Sabemos que Deus está conosco. Você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo. E mesmo nesse momento, Ele continuará te conduzindo. Feche seus olhos, vamos orar.